Olá, eu sou o professor Leandro e a aula de hoje será sobre equação do segundo grau. O que é uma equação? Bom, a equação, galera, é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrar soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Bom, primeiro, vamos saber um pouquinho sobre o que é uma expressão algébrica. Bom, pessoal, expressão algébrica são expressões que contêm letras e números. E se nessa expressão possuir uma igualdade, aqui ó, possuir uma igualdade, ela é chamada de equação. Grau de uma equação. O grau de uma equação está relacionado ao maior expoente das suas incógnitas. Exemplo, olha lá, x mais 2 é igual a zero. Bom, isso é um típico equação do primeiro grau. Por quê? Perceba aqui, galera, ó, aqui não tinha valor nenhum, tá? Quando não tem valor nenhum, o número é um número 1. Tudo bem? Então ela é uma equação de primeiro grau. No próximo item, perceba qual nós temos ali, x ao quadrado menos x igual a 4. Perceba que no expoente, o maior, nós temos dois x ao quadrado e um x. Perceba que o maior expoente qual é? Bom, quando eu não tenho nada, eu sei que é o número 1, certo? E o outro é 2. Então, o maior é 2, portanto, é uma equação de segundo grau. E por fim, nós temos lá C, o item C, que é 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x igual a zero. É uma equação de terceiro grau. Perceba que o maior expoente ali é o 3. Então é uma equação de terceiro grau. Tudo bem? Equação de segundo grau. A equação de segundo grau é dada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pessoal, essa ax ao quadrado mais bx mais c é uma equação completa, tudo bem? Aonde nós temos o a é o coeficiente em x ao quadrado, é o número, tá, que acompanha x ao quadrado. O b é o coeficiente em x, é o número que acompanha o x. E o c é um coeficiente independente de x, ou seja, ele não depende de x para existir, tudo bem? É um valor qualquer, um valor sozinho. Uma equação é formada por termos, e cada termo é formado por coeficiente numérico e parte literal, como havia dito. A equação de segundo grau pode ser incompleta ou completa. Então vamos lá, galera. A equação incompleta. Eu coloquei aqui entre parênteses, A é diferente de zero. Por quê? Em uma equação de segundo grau, o A não pode ser igual a zero, senão a equação deixa de existir. Tudo bem? Mas pode ser o b igual a zero? Pode. Fica ax ao quadrado mais c igual a zero. Então nós temos a 2x ao quadrado mais 3 igual a zero. Perceba, eu tenho o valor que é o valor de a, que é 2, e eu tenho um valor que não tem nada, nem x ao quadrado, nem x, é apenas o número. Ou seja, eu apenas tenho o valor de c. Tudo bem? Olha lá, x ao quadrado menos 10 igual a zero. Quando eu não tenho nada na frente, eu tenho o número 1. Então eu tenho o coeficiente a e eu também vou ter o coeficiente c, mas eu não vou ter o coeficiente b. O coeficiente b é igual a zero. O mesmo serve quando o coeficiente c é igual a zero. Então, ó, ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, exemplo, 5x ao quadrado mais 3x. Perceba, eu tenho o valor que acompanha x ao quadrado? Tenho, é 5. Então, é o valor de a. Eu tenho o valor que acompanha o x? Sim, tem aqui o 3. Então, é o valor de b. Eu tenho o valor sozinho, sem a letra? Não, não tenho. Portanto, o valor de c nesse caso é igual a zero. Olha um outro exemplo. X ao quadrado menos 10x é igual a zero. Lembrando, quando eu não tenho nada, é o número 1. Então, ó, 1x ao quadrado menos 10x igual a zero. Eu tenho o coeficiente a? Tenho, está aqui, ó, é 1. Tenho o coeficiente b? Tenho. O coeficiente b eu tenho, menos 10. E o c, que não acompanha letra nenhuma? Eu não tenho. Portanto, o c é igual a zero. A equação completa é dada ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha lá.
2x ao quadrado mais 3x menos 1. Perceba, eu tenho o valor de A, que é 2, o valor de B, que é 3, o valor de C, que é menos 1. Outro exemplo, x ao quadrado. Galera, quando eu não tenho nada, não esqueça, é número 1, tá? Então, ó, 1x ao quadrado menos x mais 23. Perceba, o A eu tenho, é 1. O B eu também tenho, não tenho nada, aqui é 1, né? Então, eu tenho também, menos 1. E o C é 23. Outra situação, 1/3 de x ao quadrado mais x mais 12. Pessoal, quando eu não tenho nada é 1, tá? Então fica 1/3, tudo bem? Então fica 1/3 é o valor de A. O valor de B equivale a 1 aqui, ó, ele acompanha o x. E por último, o 12, que não acompanha letra alguma. Esse último exemplo é interessante, porque toda equação para você resolver, você vai igualar ela a zero, tá? Por quê? Você vai descobrir qual é o valor do x que faz essa conta, ou no caso, essa equação dar zero. Nesse caso, eu não igualei a zero, eu tenho 25 aqui, tá ok? Bom, eu vou igualar a zero. O que eu fiz? Eu peguei o 25 e passei para o outro lado. Então fica 4x ao quadrado mais 5x menos 25 igual a zero. Tudo bem? Então, olha lá. Eu tenho o valor de A agora? Tenho. É 4. Tenho o valor de B? Tenho. É 5. Tenho o valor de C? Tenho. Menos. Bom, resolução da equação de segundo grau. Equação incompleta, galera. Nós temos aqui o primeiro caso. Ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Perceba, eu não tenho o valor do c. Então, c é igual a zero. O coeficiente c é igual a zero. Tá ok? Olha lá. X ao quadrado mais 3x é igual a zero. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Perceba, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. X vezes x, que é o mesmo que x ao quadrado, mais 3x. O que tanto x vezes x e 3x têm em comum? Todos eles têm o x, ó. X e x. Tá ok? Então eu vou deixar esse x em evidência. Esse x ele está aqui em evidência, tá? Se eu aplicar a distributiva, eu vou chegar na mesma resolução, tá ok? Pessoal, quando eu coloco em evidência, um resultado já é garantido, que é zero. Por quê? Eu quero saber qual é o valor de x para que x vezes x mais 3 é igual a zero. Então, ó, se esse valor do x aqui for zero, então nós já temos 0 vezes x mais 3 dá zero. Por quê? 0 vezes qualquer outro valor é zero. Agora, eu preciso saber qual é o valor do x para que esse lado aqui dê zero. Então, ó, x mais 3 é igual a zero. Porque ou é este lado dá zero, ou este. Esse aqui eu não precisei fazer conta nenhuma para dar zero, tá? O outro eu preciso fazer uma continha para verificar qual é o valor de x que faz isso dar zero. Então, ó, x mais 3 é igual a zero. X é igual a menos 3. O 3 está positivo, só passou negativo. Bom, nós já encontramos a solução, tá? Um dos valores, uma das raízes é 0 e a outra raiz é 3, tá? Tudo bem? Bom, outro exemplozinho aqui pra gente, ó. 4x ao quadrado. Pessoal, x ao quadrado eu posso colocar da mesma forma, x vezes x, mais 16, tá bom? Bom, o que o 4x vezes x tem em comum com 16? O x. Então eu coloquei ele aqui, ó. Coloquei ele aqui no cantinho em evidência, tá? Olha lá. Então o valor de x eu já sei. Por quê? Qual é o valor que faz essa conta dar zero? Ou x vezes 4x mais 16. Ou o x é zero, ou esse resultado aqui é zero. Ó. Tá bom? Então vamos lá. Primeira situação. 1x eu já sei o resultado que é zero. Agora, eu preciso saber qual é o valor do outro x que pode fazer essa conta aqui dar zero. Então, ó, 4x mais 16 é igual a zero. Eu vou isolar o x, como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, ó, 4x é igual, o 16 está positivo, passa negativo. O 4 estava negativo, passou, ele estava multiplicando, ele passou dividindo, então nós temos lá x é igual a menos 4.
Então, os resultados são... A solução que nós podemos ter das raízes são 0 e menos 4. Agora, nós temos a outra parte da equação incompleta. Ela pode ser o b igual a 0, o c igual a 0. A primeira etapa nós fizemos com c igual a 0. Agora, nós vamos fazer com b igual a 0. Reparem que nessa conta eu não tenho o valor de b, tá? Olha lá, eu não tenho o valor que acompanha o x. Apenas o x ao quadrado, que é o a, e o valor sozinho, que é o c. Essa é mais fácil ainda, galera. Basta isolar o valor do x. Então, ó, x ao quadrado é igual, o 25 está negativo, ele passa positivo. X é igual a raiz quadrada de 25. Pessoal, o oposto da potência é a raiz. Se aqui o expoente é 2, então a raiz é quadrada. Se o expoente fosse 3, aqui a raiz seria cúbica, e assim sucessivamente. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Pessoal, são dois resultados, menos 5 e mais 5. Se você fizer a conta, menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Se você fizer 5 vezes 5 positivo, mais com mais dá mais. E 5 vezes 5 também é 25. Outro exemplo. Nós temos aqui x ao quadrado menos 36. Novamente eu vou isolar o x ao quadrado. Tudo bem? Depois isolo o x. Eu jogo o 2, o expoente 2 para o outro lado. Se ele está em forma de potência, passa em forma de raiz. E a raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Eu aceito dois valores, menos 6 e mais 6. Tudo bem? A equação completa, fórmula de Bhaskara. Pessoal, a equação é considerada completa quando ela tem os três coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Tá? O coeficiente A sempre acompanha o x ao quadrado, o B sempre acompanha o x e o C não acompanha ninguém. Nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Professor, mas quem é o delta? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é maior que zero. Se delta for maior que zero, duas raízes reais. Ou seja, teremos dois valores para o x. Se o delta for igual ao zero, nós teremos apenas um valor para x, um valor real. E se o delta for menor que zero, não existe raiz no conjunto dos reais. Tá? Então, no conjunto dos números reais não existirá. Tudo bem? Prestem bem atenção, galera. No conjunto dos números reais não existirá. Tá? Ó, até grifei. Conjunto dos números reais. Tá ok? A equação completa. Nesse caso, vamos calcular utilizando já a fórmula já orientada, que é a fórmula de Bhaskara. Tá ok? Essa é completa? Sim, ela é completa. Por que ela é completa, professor? Nós temos o coeficiente A, temos o coeficiente B e temos o coeficiente C. Quando ela tem os três coeficientes, ela é considerada uma equação completa. Tudo bem? Professor, essa aqui é considerada completa? Menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero? Sim, tá? Por que, professor, que ela é? Quando eu não tenho nada aqui na frente do x ao quadrado, é 1. Então, nós teremos o A menos 1, o B mais 6 e o C menos 5. Tudo bem? Quando nós vimos a fórmula de Bhaskara, observamos que nela nós tínhamos o valor de delta, que eu separei e coloquei em uma formulazinha separada. Por quê? Nós vamos utilizar primeiro aqui para encontrar o valor de delta. Então, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 5. Bom, eu ficaria com esse resultado, tá? Então, ó, 6 ao quadrado, 36, está aqui. Menos com menos, mais com menos, menos, tá certo o sinal. 4 vezes 5, 4 vezes, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 5, 20, tá? Desculpa, tá, pessoal? 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 16. Agora, eu vou aplicar o restante da fórmula para encontrar o valor de x,
do x, tá? x1 e x2. Professor, como que eu sei que nós teremos dois valores de x, x1 e x2? Na tela anterior, eu mostrei para vocês que o valor de delta interfere nisso. Se o delta é maior que zero, que é o caso, nós teremos dois resultados. Se o delta for igual a zero, nós teremos um resultado. Se o delta for menor que zero, nós não teremos solução, tudo bem? Bom, vamos lá. Menos 6, a fórmula é menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Professor, o senhor falou mais e ali tem mais ou menos. É por isso que nós vamos encontrar dois valores para x, por causa disso, galera. Ó. Tá? Por causa disso. O primeiro valor é com valor de mais, aqui na formulazinha, e o segundo é com valor de menos. Tudo bem? Então, ó, menos b, o b é 6, então menos 6. Mais raiz quadrada de delta. Delta nós sabemos que é 16. Tudo isso dividido por menos 2. Então, olha lá, galera. Menos 6 mais raiz quadrada de 16 é 4. Menos 6 com mais 4 dá menos 2. Dividido por menos 2, nós teremos mais 1. Por que mais 1, professor? Mais uma vez, galera, regra de sinal. Menos com menos, mais 2 dividido por 2 dá 1. Tudo bem? Bom, agora, conforme eu já havia dito, olha aqui o sinal negativo, ó. Tá? Então, ó, 6 menos raiz quadrada de 16 dividido por menos 2. Então, nós teremos menos 6 com menos 4 dividido por menos 2. Isso ficaria menos 10 dividido por menos 2. Regra de sinal, galera. Menos com menos, mais 10 dividido por 2, 5. Tudo bem? Nós já teremos aí os resultados, tá? Tudo bem? A forma de fazer por Bhaskara é sempre a mesma, galera. A única coisa que nós devemos prestar muita atenção é aqui, ó. Tá? No valor de delta. Por quê? É ele que vai nos dizer quantas raízes eu posso ter nessa equação. Lembrando, a equação de segundo grau, ela aceita até dois resultados. Não necessariamente ela tem dois resultados. Nesse caso, nós tivemos dois. Mas e se o delta fosse igual a zero? Teríamos apenas um. E se o delta fosse menor que zero, professor? Nós poderíamos parar aqui, tá? Se ele for igual a menor que menos zero, menor que zero, nós paramos aqui, tá ok? Beleza, pessoal? Se for menor que zero, quando fala menor que zero, são número negativo. Vamos supor que delta dá menos 3, menos 4, menos 5. Nós paramos por aqui. Por quê? No conjunto dos números reais, nós não conseguimos extrair a raiz quadrada de um número negativo. Repetindo, no conjunto dos números reais, nós não conseguimos extrair a raiz de um número negativo. Tudo bem? Bons estudos, agora é só praticar. Eu disponibilizei na página exercícios sobre isso. Gostaria que vocês resolvessem. Boa sorte, galera, e bom estudo.